vocês. E vamos agradecer ao Pai. Graças te damos, Paizinho querido. Como é bom poder estar na tua presença. Como é bom poder desfrutar do teu amor, da tua graça, do teu perdão. Graças te damos pela oportunidade de estarmos aqui nesta manhã, encher o nosso pulmão de ar e respirar, ó Deus, no compasso da necessidade. Nós queremos fazer, ó Deus, de cada respiração um motivo de gratidão ao Senhor. Tu tens o cuidado de todas as coisas. É tão bom saber que o Senhor é aquele que vai à nossa frente, pelejando por nós, abrindo caminhos. Graças te damos por isso, por essa proteção, por essa direção, por saber que nós não estamos sozinhos, que o Senhor está conosco e que ainda que andemos pelo vale da sombra e da morte, ainda que enfrentemos dissabores da vida, ainda que estejamos diante dos nossos inimigos, não temeremos mal algum, porque a tua presença em nós faz toda a diferença. Tu estás conosco. A tua vara, o teu cajado nos protege. Obrigado, Jesus, por ser o nosso pastor, por nos tomar pelas mãos e nos conduzir a pastos verdejantes. E podemos dizer que nada nos tem faltado. Tu tens sido o supridor das nossas necessidades. Obrigado por nos conduzir ao lugar certo. Obrigado por nos entregar a palavra correta. Obrigado por nos assistir nas nossas fraquezas. Sempre olhando para nós e vendo que precisamos das águas tranquilas. E que sempre quando necessário o Senhor tem trazido refrigério para a nossa alma. Obrigado por esse lugar de cuidado. Obrigado, Senhor, porque mesmo que as circunstâncias mostrem o contrário, nós dizemos ao Senhor, nós não temeremos mal algum. Porque sabemos que mesmo que passarmos pelas águas, temos a convicção de que elas não nos afundarão. Mesmo que passemos, ó Deus, pelo fogo, nenhuma chama arderá em nós. Mais uma vez, bradamos diante do teu trono, porque tu estás conosco. E a tua presença em nós é um diferencial para tudo. Obrigado por consolar os meus amigos. Obrigado por proteger as minhas ovelhas. Obrigado por sustentar a nossa casa. Obrigado por guardar os nossos filhos. Obrigado por sustentar o nosso casamento. Obrigado pela sabedoria que o Senhor tem nos dado em cada tomada de decisão. E nesta hora eu quero agradecer ao Senhor por essas pessoas queridas que continuamente, dia após dia, têm estado conosco nessas lives. Ovelhas fiéis, pessoas que têm desejado um crescimento sempre contínuo. Obrigado, Pai. Obrigado pela oportunidade de desfrutar de mais um dia. E temos a certeza de que ele será maravilhoso, porque não estamos sozinhos. O Senhor está conosco. É o Senhor que vai à nossa frente pelejando por nós. Bendito seja o teu nome para sempre. De eternidade a eternidade tu és Deus, digno, santo, Deus fiel. Deus que nos entrega a palavra em todo o tempo. Deus que nos direciona através da palavra. E ela tem sido para nós lâmpada para os nossos pés. Tem nos levado, nos conduzido ao lugar da quietude.
da satisfação, do gozo. Obrigado, Paizinho. Obrigado por este cuidado. Obrigado pela vida abundante. Obrigado pelas honras. Obrigado pelas portas abertas e também pelas portas fechadas. Obrigado por trazer para cada um de nós amigos mais achegados que irmãos. Eu quero, Pai, nesta manhã, abençoar a todos que aqui se encontram. Eu quero abençoar os nossos lares. Eu quero abençoar, ó Deus, a decisão que cada um está tomando neste tempo, para esta hora, no teu relógio. E eu quero, Deus, te louvar, porque sei que a boa obra que o Senhor começou, o Senhor aperfeiçoará. Bendito seja o teu nome para sempre. De eternidade a eternidade, tu és Deus. Obrigado, Espírito Santo, por nos conduzir, por nos revelar a palavra. Obrigado, Espírito Santo, por ativar em nós o melhor do teu coração. Obrigado, Espírito Santo, por nos ensinar a como trafegar neste mundo, sendo mais que vencedores. Obrigado, Jesus, por tudo que o Senhor fez, por tudo que o Senhor continua a fazer. Assim, começamos esse dia, levantamos as nossas mãos com um cântico de gratidão ao Senhor. A Ti nós tributamos a honra, a glória e o louvor para todos sempre. Amém, amém e amém. Aleluia, 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 aleluia. Bom dia para você que acabou de chegar. Bom dia, Valdirene. Nós liberamos uma palavra de cura sobre a vida do seu filho. Declaramos que todo espírito de ansiedade, depressão, sejam manietados agora, sejam amarrados na autoridade do nome de Jesus. E que você possa ver o seu filho completamente sarado na autoridade do nome de Jesus. Ai, ai. A vontade é da gente ficar ali no colo do Pai, só desfrutando desse momento, desfrutando dessa hora. Meus lindos, amados e preciosos, uma das últimas lives que fizemos, nós começamos a olhar para a carta de Paulo aos Colossenses. Nós trouxemos aqui a introdução, falamos um pouco sobre o contexto dessa carta, de como Paulo escreve, na condição que ele escreve aquela carta para a igreja em Colossos. E se você está comigo aqui, se você me acompanha, você deve se lembrar de que nós trouxemos aqui, principalmente o capítulo 3, versículos 1 e 2, eu vou pegar aqui para a gente poder situar e para a gente poder caminhar hoje numa nova vertente. Capítulo 3, nós ficamos aqui em 2 versículos. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, quem é que ressuscitou com Cristo Jesus? Quem é que pode dizer que está sentado com Cristo nas regiões celestiais à direita do Pai? Portanto, se vocês já ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenha os pensamentos nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Eu gosto desta outra versão. Olha que interessante essa outra versão. Vocês foram ressuscitados com Cristo. Portanto, ponham o seu interesse nas coisas que são do céu, onde Cristo está sentado ao lado direito de Deus. Pensem
nas coisas lá do alto e não nas que são aqui na terra. Veja bem, quando nós olhamos para esse texto, Paulo está dizendo aqui a necessidade da gente olhar para o nosso posicionamento de hoje. Que como cristãos que estão assentados à direita do Pai com Cristo, diz Paulo também aos Efésios, que essa nossa posição, nós somos abençoados com toda sorte de bênçãos, estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. E aí no final, os últimos versículos do capítulo 1 de Efésios, ele vai trazer lá que Cristo é a cabeça e nós estamos assentados, o corpo, né? Todos os membros ali, os membros conectados, falando da igreja, falando de mim, falando de você, essa conexão deste lugar onde nós nos assentamos com Cristo. Ele diz, além de estar buscando as coisas do alto, o texto nos traz aqui a necessidade que nós temos de pensar nas coisas do alto. Isso significa que se eu busco as coisas do alto, se eu penso nas coisas do alto, automaticamente as minhas ações serão motivadas a partir das coisas do alto. Eu serei mais assertivo nas minhas decisões, eu tomarei minhas decisões baseadas naquilo que a palavra diz. Então, a necessidade que eu tenho de dizer para você que você precisa conhecer a palavra, que você precisa estudar a palavra. Por exemplo, esse final de semana nós temos a escola de formação, nós temos os 12 passos para quem fez o Connect, nós temos o nível 1, nós temos o nível 2, e passando por este ponto, por este nível, por essa oportunidade, nosso objetivo é que você conheça a palavra para se movimentar a partir dela. Porque muitas pessoas têm sido sucumbidas, muitas pessoas têm sido levadas por engano, pessoas têm dificuldade de se posicionar, estão sucumbidas pela tristeza, pela angústia, pela ansiedade, pela preocupação, pelo ódio, pela indiferença, porque desconhecem a palavra. Então são pessoas que desprezam o ensino da palavra. O que nós temos percebido são pessoas hoje que estão vivendo à base de eventos, participando de eventos. Eventos não formam ninguém. Nós precisamos de um discipulado, nós precisamos de uma sala de aula, nós precisamos de professores, nós precisamos de mestres que estejam ali nos conduzindo no ensino da palavra para que a gente possa crescer. Então, o fato de estarmos aqui na nossa escola bíblica online, isso aqui para a gente é uma oportunidade de crescimento. Mas eu preciso, dentro da minha comunidade de fé, na igreja que eu estou inserido, eu preciso me inserir num grupo de discipulado. Ninguém cresce sozinho. Nós precisamos estar debaixo de uma liderança, nós precisamos estar participando de um determinado grupo de crescimento, ou um GC, ou uma célula, ou um grupo de crescimento. Não importa como você chama os pequenos grupos, eu preciso estar envolvidos nessa atmosfera de crescimento, do conhecimento da palavra, para que eu não seja levado por engano. Isso é muito necessário. Isso é muito necessário. Então veja bem o que Paulo está dizendo para nós. Eu estou em Cristo, ressuscitei com Cristo, estou buscando as coisas do alto. Além de buscar as coisas do alto, eu estou pensando nas coisas do alto. Mas se eu não conheço, se eu desconheço aquilo que Deus nos ensina através da palavra, se eu desconheço aquilo que está escrito na palavra, como é que eu posso me manter seguro aqui diante das adversidades? Como é que eu posso aqui estar ativo? E aí na sua cidade, eu quero dizer para você, tem igrejas, pode ter certeza que você tem aí igrejas sérias, igrejas comprometidas em ensinar a palavra. E em cima disso, da carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, hoje a gente vai para uma nova vertente. A primeira parte nós buscamos só esses dois textos, versículos 1 e 2. Portanto, se você ressuscitou em Cristo Jesus, buscai as coisas do alto.
e, acima de tudo, pensar nas coisas do alto. Então, hoje nós vamos olhar para uma nova vertente, para uma nova linha de Colossenses 3. Eu vou falar sobre a necessidade de colhermos e a necessidade de desfrutarmos com quem a gente ama. Diga comigo assim, escreva aí para mim: colher e desfrutar com quem amamos. E Paulo vai nos inspirar ali a partir de Colossenses 3:12. Veja bem o que ele diz: vocês são povo de Deus. Ele os amou e os escolheu para serem dele. Portanto, vistam-se de misericórdia, de bondade, de humildade, de delicadeza e de paciência. O que Paulo está dizendo para nós? Aí, mais uma vez, eu vou criar um paralelo entre Colossenses e Efésios. Você vai para Efésios, ele vai dizer que este novo homem também tem uma nova roupa. Este novo homem, que vê, ele vai dizer para a gente, deixa eu pegar aqui no meu computador, fica mais fácil e mais rápido. Ele vai dizer lá no texto de Efésios, no capítulo 4, veja bem, ele vai dizer que esse novo homem agora é criado segundo Deus em verdadeira justiça e santidade. Ele vai trazer para nós a necessidade que nós temos de revestir, de tomar uma nova veste, de tomar ali uma nova roupagem. Ele diz: portanto, em nome do Senhor, eu digo e insisto no seguinte: não vivam mais como vivem os pagãos, os gentios, pois os pensamentos deles não têm valor. A mente deles está na escuridão. Aí ele vai dizer, no versículo número... Vamos lá. Versículo número 22. Ele diz: abandonem a velha natureza de vocês, que fazia com que vocês vivessem uma vida de pecados e que estava sendo destruída pelos desejos enganosos. Já na outra versão da NVI diz assim: quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados do novo modo de pensar e a revestir-se do novo homem criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. Tanto Efésios quanto o texto base da gente hoje, Colossenses, todos eles estão dizendo para nós, eu peguei o versículo 22 e 23 de Efésios 4. E Colossenses 3:12 está dizendo para nós da seguinte maneira: vocês são povo de Deus. Quem aqui é povo de Deus? Levanta a mão. Vocês são povo de Deus. A Bíblia diz: ele os amou, os escolheu para serem dele. Nada te domina, porque aquele que te domina reina sobre a sua vida. A ira, a mágoa, o ressentimento, isso te domina. Se isso te domina, isso está reinando sobre a sua vida. Vocês têm um dono agora. Quem deve reinar na sua vida é o Espírito Santo de Deus. Ele deve governar o seu entendimento. Ele os amou e os escolheu para serem dele. E a palavra diz ainda: portanto, como ele me amou, como ele me escolheu para ser dele, como sou povo dele, ele diz: vistam-se, mais uma roupa, cuidado com aquilo que você vai vestir, cuidado com a roupagem, cuidado com aquilo que você vai passar. Eles vistam-se de misericórdia, de bondade, de humildade, de delicadeza, de paciência. Vamos imaginar aqui, a primeira pessoa que eu pego aqui, a Solange, está aqui na minha frente, na minha tela. A Solange, a gente olha para ela e vê uma pessoa cheia de misericórdia, uma pessoa bondosa, uma pessoa humilde, uma pessoa delicada, uma pessoa paciente. É isso que as pessoas querem ver em nós. É isso que a nossa casa quer desfrutar de nós, porque essa é a roupa que mostra. A roupa que mostra, se você pudesse definir, hoje, eu estou com uma camiseta hoje, uma camiseta branca, uma camiseta listrada branca, azul, branca e azul. Ela evidencia, ela mostra, ela está estampada, não tem como esconder.
E o que o texto está dizendo para nós aqui, que a roupa que você está vivendo agora, que está revelando, que está mostrando no seu dia a dia, no comportamento, na maneira como você está à mesa, a maneira como você encontra os seus amigos, a maneira como você reflete dentro de casa, o texto está dizendo que essa roupa que você carrega é aquela carregada de misericórdia, de bondade, de humildade, de delicadeza e paciência. Imagine que as pessoas, quem é você? Eu sou a pessoa que tenho misericórdia e que eu me compadeço das pessoas, sou uma pessoa bondosa, sou uma pessoa humilde, sou uma pessoa delicada, sou uma pessoa paciente. Fica chato para a gente dizer isso, que as pessoas possam olhar para essa nova roupa que nós estamos vestindo, a roupa que revela a característica de um cristão, a roupa que evidencia um cristão. Aí vamos ver que esse texto de Colossenses 3 nos lembra que, assim como escolhemos uma roupa para vestir, nós podemos também escolher vestir de atitudes que fazem bem à nossa vida e às nossas relações. O amor, a bondade, a paciência, a compaixão, a gratidão. Essa é a roupa que você está vestindo. Que você possa tomar a decisão nesta manhã e dizer: eu tomo a decisão de me vestir de amor, de bondade, de paciência, de compaixão, de gratidão. Que todas as pessoas que passarem pela minha vida possam olhar para mim e encontrar alguém carregado de gratidão, de compaixão, de paciência, de bondade, de amor. Amém? Estão muito calados hoje. Movimenta essa live aí, pelo amor de Jesus. Então, viver dessa forma não só torna a nossa vida melhor, mas também abençoa as pessoas que estão à nossa volta. Uma pessoa amorosa, bondosa, paciente, compassiva, uma pessoa que tem um coração grato, ela abençoa as pessoas que estão ao redor dela. É bom caminhar com gente assim. É bom a gente poder se relacionar com esse tipo de pessoa, porque a gente vai aprendendo com ela. Então, como podemos compartilhar esse tipo de vida uns com os outros da melhor forma, colhendo e desfrutando em unidade? Como a gente pode trabalhar isso em nós? Talvez você possa dizer: pastor, eu ainda não vivo. Que bom, doutor Bismarck. Talvez você diga assim: eu ainda não vivo, mas eu gostaria muito de viver relações saudáveis, de frutificar no ambiente onde eu estou, de uma forma onde as pessoas possam colher de mim aquilo que colheriam de Jesus. Até porque, querido, você é o Cristo aqui na terra. É o pequeno Cristo. É o que significa ser cristão. Pequeno Cristo. E o pequeno Cristo revela aquilo que tem Cristo, que as pessoas no mundo hoje, elas só conseguem ver Jesus em mim e em você. Por isso que nós precisamos dessa roupagem. Por isso que nós precisamos nos vestir deste novo homem que é criado segundo Deus em verdadeira justiça e santidade. Então, se eu quero viver relações saudáveis e frutíferas, a primeira coisa, creia que o amor de Jesus está sobre você. Escreva isso aí. Número 1, creia que o amor de Jesus está sobre você. E se isso é uma verdade, então eu tenho que lançar fora toda a indiferença, o contrário do amor. Eu tenho que lançar fora todo o ódio, todo sentimento que não me faz bem aqui, que me faz levantar contra outras pessoas, que me faz me posicionar mal acerca das outras pessoas. Escreva aí para mim: creia que o amor de Jesus está sobre você, sobre mim. Veja o que diz Colossenses 3:11. Nessa nova vida, a vida que você tem hoje, se você é um cristão, não há diferença entre grego e judeu, circunciso
e incircunciso, bárbaro ou cita, escravo e livre. Mas Cristo é tudo e está em todos. O que Paulo está tentando dizer para nós aqui? Que hoje, carregando Cristo em nós através do Espírito Santo, mostrando, evidenciando através da nossa roupa, não tem como as pessoas que passarem pela nossa vida não desfrutarem daquilo que nós passamos. Você é uma pessoa amorosa, você não é uma pessoa rancorosa, você não é uma pessoa indiferente, porque aquele que age com indiferença carrega uma outra pessoa dentro dele. Então entenda bem, creia que o amor de Jesus está sobre você. E o amor de Jesus, ele é acolhedor. E ele está disponível para todos, sem exceção. Quando você recebe e desfruta deste amor, nós recebemos automaticamente a nova vida, uma nova esperança. O próprio Deus passa a habitar dentro de nós e isso vai refletir no nosso modo, como nós nos relacionamos, como nós cuidamos, como nós amamos. Podemos amar porque somos profundamente amados, somos profundamente valorizados, somos profundamente aceitos, vistos por Ele. Paulo vai falar para a gente lá em Romanos que Deus derrama do seu amor sobre nós continuamente. E se Ele derrama sobre nós, devemos estar cheios desse amor. Quem passa por nós se esbarra neste amor. Quem passa pela nossa vida desfruta deste amor. Quem passa por nós colhe deste amor. Que você possa frutificar muito por onde você andar. Que você possa frutificar muito dentro da sua casa. Que você possa frutificar muito no seu relacionamento conjugal, no seu relacionamento com seus filhos, que as pessoas colham de você. Eu gosto de estar com você, porque você exala amor, você passa amor, você mostra amor, você não é indiferente, você não é frio. Querido, é difícil você se relacionar com pessoas frias, mas nós que somos carregados dessas vestes, devemos passar por essas pessoas e transformá-las através das nossas ações, através das nossas atitudes. Além de crer que o amor de Jesus está sobre você e que você pode transformar o ambiente onde você se encontra, liberando deste amor sobre as pessoas, o segundo ponto de hoje, nós vamos ver apenas 3. O segundo ponto de hoje é: escolha perdoar. Não tem como alguém que carrega a pessoa do Espírito Santo, alguém que carrega as vestes do caráter de Jesus, passar pela vida das pessoas guardando mágoas, guardando ressentimento. Não. Escolher perdoar, porque perdão não é um sentimento, é uma decisão. Quando eu escolho perdoar, eu decido me parecer com Jesus. Que naquela cruz, quando estava sofrendo lá a dor espiritual, a dor moral, a dor física, ele olha para aquela multidão que gritava: crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. E ele olha para aquela situação e pensa naquele momento: eu poderia muito bem mandar fogo do céu descer e consumir a todos. Mas ele diz: não, eu estou aqui para dar nesses últimos minutos dessa terra, meus últimos minutos passando nessa terra, eu vou tomar uma decisão que vai mudar não somente a história desse povo que está aqui, mas uma humanidade que está para receber uma nova vida. E essa nova vida é a minha vida que será vivenciada neles. E eles serão espelhos e passarão a agir nessa terra da mesma maneira
que eu estou agindo. Naquele momento, Jesus morreu para si mesmo, para fazer a vontade do Pai. Todas as vezes que você escolhe perdoar, você está morrendo para si e está decidindo fazer a vontade de Jesus. Eu sempre penso que naquela cruz, quando Jesus estava ali, aprisionado, sofrendo, o fato de Jesus ter perdoado, ele se tornou mais livre do que aqueles que gritavam, crucificam. Quando nós escolhemos perdoar, nós nos libertamos e automaticamente estamos libertando aqueles que se levantaram contra nós. Nosso objetivo não é aprisionar ninguém. Veja o que Paulo diz em Colossenses, no capítulo 3, versículo número 13. Colossenses 3:13. Anota aí para mim, escreva aí, vamos movimentar essa live. Vocês estão muito parados. Diz Paulo aos Colossenses: suportem uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. E não é qualquer perdão. É um perdão que não joga na cara. É um perdão que não quebra a ponte. Mas é um perdão que estabelece ponte e não cria barreiras. Nenhuma amizade é perfeita, querido. Nenhuma. Eu vou errar com você. Como um dia você pode errar comigo. Eu posso errar com você. Você também pode errar comigo. E se você escolhe relações perfeitas, você não vai se relacionar de uma forma duradoura com ninguém aqui na Terra. Porque todos somos falhos. Um dia eu vou precisar do seu perdão. E qual a sua decisão? Diga para mim. Um dia eu vou precisar do seu perdão, porque eu posso errar com você. Qual a sua decisão? Da mesma forma que um dia que você errar para comigo, pode ter certeza que eu vou virar a página, vou te beijar, vou te abraçar, vou fazer tudo que eu faria de qualquer maneira. Então entenda que a forma como eu devo agir, essa minha roupa que eu visto, a roupa do perdão, a roupa da misericórdia, a roupa da paciência, a roupa da bondade, a roupa da compaixão, me pede para ter ações aqui nessa terra diferente. O tipo de perdão que Paulo está dizendo para nós aqui é: perdoe da mesma forma que você, da mesma forma que eu, fomos perdoados. Volto a dizer, nenhuma amizade é perfeita. Se você quer se relacionar com as pessoas só quando elas forem boas para com você, você não é uma boa amizade. A amizade, ela suporta, como o texto que nós lemos aqui no capítulo 3, versículo 13. A boa amizade, ela suporta uns aos outros, ela perdoa as queixas que tiverem uns com os outros. É tão bom você ser sarado nesse sentido de entender que, cara, eu quebrei aqui com você, eu falhei com você, mas eu te perdoo. Mas vamos continuar caminhando? Vamos continuar a andar as milhas necessárias? Ao olhar para Jesus, nós aprendemos que, apesar das nossas imperfeições, apesar dos nossos pecados, Ele está sempre disposto a nos perdoar. Quem éramos nós? Ou quem somos nós que ainda precisamos ser perdoados, né? Quando escolhemos perdoar, nós temos a chance, querido, de restaurar relacionamento, de fortalecer laços, de liberar os nossos corações de qualquer peso e de nos parecermos mais com Jesus.
Simples assim. Simples e também complexo. Porque nós entendemos que na nossa caminhada, na nossa jornada, quando a gente libera perdão, e quando a gente decide caminhar juntos, quando a gente não rompe as amizades, e diante do embate que nós tivemos, essa amizade se torna mais forte. Os laços se fortalecem mais. É tão interessante que quando a gente é o pecador, e o Espírito Santo nos convence do pecado, nós queremos a misericórdia, nós queremos o perdão de Deus, mas quando nós somos a vítima, muitas vezes nós queremos que haja justiça. Simples. Não é fácil? Não é. Porque morrer não é fácil. Não existe perdão se eu não morro para mim mesmo. Eu decidi pelas relações. Quantos de nós, dentro do relacionamento conjugal, nós tivemos momentos em que nós tivemos que, para conviver, liberar o perdão. Morrer para nós mesmos. Permitir que o outro ali passasse pela ponte. Assim no nosso dia a dia. Você não é daquele que qualquer coisa que faz errado com você já quer pular fora? Não. Você tem um coração fiel. O fiel não é aquele que concorda sempre com você, mas é aquele que te entende e que busca compreensão e que busca estar do seu lado, principalmente nos momentos difíceis. Mas além disso, o terceiro e último ponto, faça do amor e da paz as marcas de sua vida. Passou por você, vai se encher de amor. Passou por você, vai se encher de paz. Que você possa ser aquela pessoa onde procurarão por você para você liberar desse amor, seja uma palavra, seja através de um abraço, e que você chegue num ambiente perturbador e seja um instrumento de Deus para liberar a paz que precisa ser liberada naquele lugar. Essa nova veste que você está usando, você que está aqui, que chegou agora, depois volta essa live no início, você vai ser abençoado. Essa nova veste que você tem, ela está ali carregada de amor, ela implica em paz. Veja que Paulo diz para nós em dois textos, Colossenses 3,14 e Colossenses 3,15. O 14 ele vai dizer isso. Sobre todas essas coisas, tudo que ele tem dito, que nós falamos aqui ao longo da live, ele vai dizer, porém, vistam-se de amor, que é o elo perfeito. Como se Paulo estivesse dizendo, no fim de todas as coisas, se você quer mostrar Jesus, passe amor em todas as suas relações. Libere amor em todas as suas relações. E aí ele vai dizer, no versículo número 15, esse é o 14. O 15 ele diz, a paz de Cristo deve ser o juiz no coração de vocês. Ou seja, não abrir a sua boca para liberar em tempo de guerra uma outra palavra que não seja uma palavra que venha reconciliar. A paz de Cristo deve ser o juiz no coração de vocês. E ele continua dizendo, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Essa é a sua nova roupa. Essa é a roupa que Paulo separou para você. Querido, Jesus, ele viveu cercado de pessoas durante a sua vida aqui na terra. E certamente eram diferentes e encontravam desafios na convivência da sua jornada. Basta olhar para os discípulos. Cada um deles
na sua limitação, na sua dificuldade. Mas ele era marcado pelo amor, ele era marcado pela paz, e a gente pode ver na palavra de Deus o quanto seu relacionamento com seus discípulos, com seus amigos, engrandecia e transformava as suas vidas. De tal maneira que, diante de uma palavra dura, em que alguns saíram, alguns foram embora, ele olha para os discípulos e diz para eles: vocês também, se vocês quiserem ir, podem vazar, podem ir embora. Aí Pedro se levanta e diz: para onde iremos nós? Se só tu tens as palavras de vida eterna. Ou seja, por mais duras que sejam as palavras, mas o que a gente recebe do Senhor tem mudado as nossas vidas, tem transformado o nosso destino, tem mudado a nossa rota. Não dá para a gente viver sem isso. Hoje, por meio do Espírito Santo, você pode ser aperfeiçoado conforme o coração e o caráter de Jesus e abençoar aqueles que estão ao seu redor através da sua nova maneira de ser. Pense nisso. Você foi chamado para ser Jesus, moldado por Ele, transformado por Ele. Permita que o Espírito Santo que habita em você transforme o velho homem a cada dia, sendo transformado à imagem e semelhança de Jesus. Esse é o nosso alvo. E eu termino lendo Colossenses 3,16. Diz a palavra: que a palavra de Cristo habite plenamente em vocês. Ensinem e aconselhem uns aos outros com toda a sabedoria. Cantem salmos, hinos e cânticos espirituais a Deus com gratidão no coração. Veja que a gente desde o início está fazendo um paralelo com Efésios. Você vai para Efésios 5, Paulo vai falar de uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus, é aquela também que canta salmos, que canta hinos. Veja a diferença, o que tem saído da sua boca, como tem sido o seu comportamento, revela do que você está cheio. Devemos cumprir aquilo que a palavra diz, o imperativo: sejam cheios do Espírito Santo, porque cheios do Espírito Santo eu vou extravasar, eu vou cantar salmos ao invés de reclamar. Eu vou sair da murmuração, eu vou sair da dor e vou cantar salmos. Eu vou sair do lugar que me limita, eu vou sair da amargura, eu vou sair daquele lugar do sofrimento e vou liberar palavras de vida. Eu vou cantar salmos. É esse o meu chamado. Quem está em Cristo vive dessa maneira. Lembre-se, quero dizer para você que está no isolamento, eu quero dizer para você que está vivendo aí na solidão, que Deus não te chamou para a solidão. Em tempos Ele te chama para a solitude. Solidão não. Nós não fomos feitos para vivermos sozinhos. O próprio Deus deseja e Ele espera por um relacionamento íntimo com cada um de nós. O fato de Jesus vir para a terra, o fato da redenção acontecer, do plano de redenção se manifestar, é porque o desejo dele foi construir esse relacionamento entre mim e ele, restaurar esse relacionamento. Pessoas certamente irão nos decepcionar. Eu posso te decepcionar. Mas, ao nos preenchermos com o amor de Jesus, nós somos abençoados com sabedoria, com graça, com paciência uns com os outros. Tudo começa com a nossa resposta a Ele. Entregues o seu sim para Jesus e desfrute de uma vida com propósito, uma vida de contentamento, uma vida cheia de amor. Perdoe, ame, seja instrumento de paz no ambiente onde existe guerra. Você pode, posicione-se. O posicionamento é a chave de tudo, porque quando você se posiciona, as lutas virão,
Mas saiba que em Cristo você é mais que vencedor. Que essa palavra tenha te abençoado. Hoje nós estouramos o nosso tempo. Faça o seguinte, essa live vai ficar salva. Vai lá, curta, comente, compartilhe, abençoe essa live. Você que chegou depois, reveja essa live. E deixe seu comentário lá que eu queria saber o que foi para você essa live. Amanhã a gente está aqui juntos, 6h30, nesse mesmo horário, para recebermos mais de Deus. Para você, qual a sua decisão nesta manhã, depois de ouvir essa live? Fala para mim aí para a gente encerrar. Qual a sua decisão? Diga para mim. Meu querido pastor Orlando, grande abraço, meu lindo, Deus abençoe a pastora Cláudia, suas filhas, seus genros, sua netinha. O pastor Orlando vai estar com a gente, da Igreja Sua Presença, e vai estar com a gente aqui em novembro, na nossa casa Brasília, para o nosso tempo muito especial. Vai ser muito bom tê-los aqui. Que Deus te abençoe, querido. Vamos amar mais, vamos perdoar mais, que sejamos instrumentos de Deus para abençoar quem passa pelas nossas vidas. Um beijo no coração, a gente se encontra amanhã. Muito bem, Clarinha? Deus abençoe a todos, fiquem na paz e nos vemos amanhã, 6h30 da manhã.